Boa tarde, paz do Senhor, sejam bem-vindos. Nesse momento eu gostaria de também me referir aqui aos irmãos que estão em casa, dizer que Deus, Ele habite ricamente no seu coração, na sua casa, na sua família, trazendo paz, alegria, e que você possa sentir a presença do Espírito Santo aí onde você está, essa mesma alegria da comunhão que nós sentimos aqui. Eu desejo que você sinta também na sua casa, você seja alcançado pelo poder do Espírito Santo. E eu queria também pedir que os irmãos aqui presentes, você também que está em casa, abrisse a sua Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, a partir do versículo 38. Nós estamos aqui, irmãos, reunidos no nome de Jesus. Não é um Jesus apenas histórico, não é um Jesus contado nos livros, não apenas isso, mas é um Jesus que vive e reina eternamente, é um Jesus que é Deus, que está assentado à direita de Deus. Ele continua operando no meio da sua igreja. Ele continua o mesmo hoje, ontem, eternamente. É no nome desse Jesus que nós estamos reunidos aqui. E eu convido você a se colocar em pé, nós vamos ler essa palavra. Que diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e poder, e com ele andou por toda parte fazendo o bem, e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspenderam-no no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi ele que Deus constituiu juiz de vivos e mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados, mediante o seu nome. Todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados, mediante o seu nome. Esse Jesus continua perdoando pecados, ele continua curando enfermos, ele continua restaurando vidas, ele continua transformando o nosso coração, ele continua aproximando as nações do Pai, ele continua refazendo a aliança de Deus com tantas pessoas que dia após dia recebe a revelação de Deus através do Espírito Santo, conhecendo o Salvador do mundo que é Jesus. Esse Jesus continua agindo hoje, aqui. Ele continua sendo Emanuel, Deus conosco. Por isso que nós nos reunimos no nome de Jesus, vivendo a sua promessa que diz: onde 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus estiverem, ali o Senhor se faz presente. Por isso nós vamos louvar ao Senhor nessa tarde, nesse início de noite, com alegria, declarando o que a palavra de Deus nos diz, que Deus está perto de nós. Amém? Você crê nisso? Então vamos louvar ao Senhor com alegria. Aleluia! Faz presente aqui, Senhor, te manifesta com os teus milagres, com a tua graça, com o teu amor, com o teu perdão, te revela para nós, Senhor, faz de novo os teus milagres, Deus, tu és o mesmo, aleluia.
Todos que precisam ter esperança para viver, venham conhecer o Salvador. Todos que querem encontrar palavras de vida eterna, venham conhecer o Salvador. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Aleluia! Te agradecemos, Senhor, pela tua presença nesse lugar. Nossa fé ninguém pode roubar. Deus está perto de nós, o seu trono não se abalará. Deus está perto de nós, não há mais nenhum temor, nos libertou, perto está o Senhor. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor, yeah. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor, yeah. Sua graça nos salvou, Chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Aleluia! Tu continuas atuante, Senhor, e poderoso. Os cegos verão por ti, os mudos cantarão, os povos viverão, os mortos te adorarão, as trevas fugirão, por ti eu grito, eu sou livre, eu sou livre. Mais uma vez, os cegos verão por ti, os mudos nós cremos, Senhor, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão, por ti eu sou livre, Eu sou livre. Vamos pra cá agora, vamos dançar na presença do Senhor, livre pra
Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, mas eu sou livre, livre pra correr, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver por ti, Deus, livre pra viver por ti. eu sou livre, Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Os cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão, por ti eu grito, Eu sou livre, eu sou livre. eu sou Quero ouvir a livre. igreja declarando o que a palavra de Deus diz. Os cegos verão. É o que a tua palavra nos diz, Senhor, e ela não pode mentir. Faz de novo, Senhor. Faz de novo em nossa geração. Olha para nós, Senhor. Por ti eu grito. Eu sou livre. Eu sou livre, Eu sou livre. Livre pra correr. livre pra correr, Livre pra dançar. livre pra dançar, Livre pra viver por ti. livre pra viver por ti. Eu sou livre. Eu sou livre, Eu sou livre. eu sou livre. Oh, sem fé é impossível te agradar, Senhor. Gera em nossos corações algo novo. Oh, Jesus, queremos ver o que o Senhor fez. Queremos ver mortos ressuscitando. Queremos ver, Senhor, em nossa geração. Oh, eu sou livre, Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Aleluia. Mas a Deus nada é impossível. Tudo é possível ao que crê. Aleluia. E nós cremos que o nosso louvor está alcançando o teu coração, Senhor. Cremos que Tu estás aqui conosco, agindo no nosso coração, alegrando as nossas vidas. Queremos dançar sobre toda dor, queremos dançar sobre toda insatisfação, queremos dançar sobre a desesperança, porque Tu és a nossa esperança, e a esperança nunca falha. Aleluia, nada é impossível para Ti. Aleluia. Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti, nada é impossível. Em Ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Eu não vou viver pelo que vejo. Declara isso. Eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás, e tudo podes realizar.
impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé, nada é impossível. Para aquele que crê, aleluia, queremos nos aproximar de Ti com fé e agradar o Teu coração, Senhor, aleluia. Eu não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás até a consumação dos séculos, e tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível. Em ti olhos se abrem, Faz isso, Senhor. muralhas caem. Estou vivendo pela fé, nada é impossível. Nós cremos em Ti, Senhor. Aviva os nossos corações, aumenta a nossa fé mais e mais. Creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em Quero ouvir a ti, igreja. Jesus. Em ti eu tudo posso, Não há limites. não há limites, minha força está em ti, nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé, nada é impossível. Creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Eu creio. Cremos, Senhor, que não estamos sós. Tu estás aqui conosco, Deus. Cremos em Ti, por isso celebramos. Confiamos que Tu cuidas de nós, por isso celebramos. Esperamos em Ti, por isso celebramos. Espírito de Deus, Tu és o dono dessa igreja, Senhor. Continua nos conduzindo, nos direcionando, nos livrando, nos levantando. Continua conosco, Senhor. Nos ajuda a glorificar o Teu nome todos os dias da nossa vida, Pai. Que a nossa vida comunique o Teu Evangelho. Em nome do Senhor. Amém. Nesse momento os irmãos podem sentar um pouquinho. Daqui a pouco a gente vai voltar. Eu vou chamar aqui a pastora Eloá. E a gente tem algo muito especial para acontecer aqui. Amém. Graça e paz aos amados. No Salmo 150, bem rapidinho, eu quero ler sobre a celebração. Para variar, eu não trouxe óculos. O versículo 4 e 5 diz assim. 4. Louvai-o com adufes e danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. 5. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. É o 7 agora. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Nós temos várias formas de louvar e glorificar ao Senhor. E é um grupo de irmãs, no Rompendo em Fé, que o Senhor tocou para celebrar ao Senhor com coreografia. E elas prepararam um louvor e elas vão trazer aqui. E eu gostaria de convocar os amados
a participarem conosco às terças-feiras à tarde da nossa oração. Venha orar conosco, tire um tempo para orar conosco. De 15 às 17 horas, nós estamos aqui todas as terças-feiras. Na próxima terça-feira, nós vamos ter a nossa última terça-feira do ano. E logo no dia 9, nós estaremos de volta. E queremos chamar você, venha celebrar conosco na próxima terça-feira. Amém? Nós queremos também, elas pediram que eu desse um recado, que se você quiser participar do grupo de coreografia, do Rompendo em Fé, que você venha, fale conosco, venha ensaiar e venha glorificar o Senhor através da coreografia. Que Deus abençoe, que Deus ministre sobre o nosso coração adoração e louvor, através dessas irmãs queridas que ensaiaram bastante para trazer e ministrar um louvor ao Senhor. Chuva diferente agora está se formando no céu. Temporal de bênção e poder. Um calor tão glorioso invade toda a igreja. 500 graus de puro fogo, santo e poder, pra fazer enfermidade desaparecer, pra fazer o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória está sobre a igreja. A previsão de Deus diz que vai chover. Vai chover línguas estranhas por todos os lados. E desse temporal quero sair molhado, molhado e revestido por esse poder. Agora o impossível vai acontecer. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. Já começa a acontecer. Debaixo dessa chuva posso contemplar aleluia daqui, glória e aleluia de lá, inundando os irmãos com a bênção nas mãos. Vejo milhares de anjos vindo no imenso trovão. Desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Aqui na frente tem irmãos sendo batizados, dando glória. Ali no meio o fogo cai, toda enfermidade não resiste, sai, pelo santo nome de Jesus. Uma chuva diferente agora está inundando esta igreja. Temporal de bênção e poder. Um calor tão glorioso está queimando o pecado, destruindo tudo que aflige você. 500 graus de puro fogo, santo e poder. E já fez enfermidade desaparecer. E já fez o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória continua na igreja. A previsão nos diz que ainda vai chover. Vai chover línguas estranhas por todos os lados. E desse temporal quero sair molhado, molhado e revestido por esse poder. Agora o impossível vai acontecer. É a promessa de Deus. O fogo vai descer
Queridos, a graça e a paz, boa tarde a todos, amém? Nós estamos com uma dificuldade aí com a internet, não é? Com dificuldade de transmitir o culto. Se os irmãos estiverem sentindo falta da transmissão, é porque nós estamos com essa limitação aí com a nossa internet. Mas a todos seja uma boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, não é? Eu quero chamar agora as nossas crianças de 0 a 11 anos. Nós vamos fazer uma breve oração por elas. Já quero convidar o pastor Evanilson, né, que venha fazer uso da palavra, né, nessa tarde. O pastor vai ministrar os nossos corações. Vamos orar pelas crianças. Ergam suas mãos. Querido Deus, nós queremos abençoar a vida de cada criança. Pedir que sobre elas sejam a tua bênção. Que o Senhor os guarde, os livre, os proteja. E que nessa tarde seja uma tarde de bênção e de edificação. E como igreja dizemos sobre a vida de nossas crianças: nós te abençoamos em nome de Jesus. Então, a palavra com o pastor Evanilson. Paz do Senhor a todos. Deixa a criançada sair primeiro com calma, enquanto você vai também se acomodando aí devagar. É bom que vai abrindo espaço nas cadeiras para quem está lá atrás, em pé, para quem está chegando também. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, nessa tarde de domingo. Louvado seja o Senhor. Eu quero convidar você a ficar sentado mesmo, que você baixe sua cabeça, nos faça, né, esse favor de desligar esse moço, o celular, e você se concentrar e você buscar o Senhor nesse momento, ou continuar buscando, continuar adorando. O Ministério do Louvor vai adorar o Senhor e que você faça dessa canção a sua oração nessa tarde. Então, tente parar um pouco, tente ficar tranquilo e ouvir a voz do Senhor nesse lugar, nesse momento. Assentados mesmos, acompanhem conosco essa canção, declarando a fidelidade do Senhor. Fiel Senhor, a igreja.
és fiel. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua bênção me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Fiel a Glória a Deus. Quero dizer aos irmãos que é muito, 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 muito bom estar aqui. Sou grato a Deus por isso. Permitir que eu esteja de volta aqui, fazendo uma coisa que eu amo, uma coisa que o pastor Sábio sempre diz, é para aquilo que nós somos chamados. Então, muito grato a Deus por estar aqui, muito grato por você estar aqui também, por estarmos todos juntos nessa tarde de domingo e poder ser ministrado pelo Senhor, já pelo louvor, por essas canções que falam aos nossos corações, que nos tocam de uma forma tão profunda. Então, muito obrigado. E eu quero também agradecer a Deus e aos irmãos pelas orações. Os irmãos sabem da minha jornada, da minha luta, né? Eu sofri um acidente com o meu olho direito, perdi essa visão e ainda estou, né, sem essa visão do lado direito, estou só com o lado esquerdo, e glória a Deus por termos dois olhos, né? Então tem um funcionando aqui, e o interessante é que eu usava óculos por causa desse olho. Isso aqui é o olho ruim, isso aqui é o olho bom, e um incidente aconteceu com o olho bom. Então esse aqui que era ruim agora é o melhor olho que eu tenho, viu? Isso aqui é o perfeito agora, não tem nada de ruim com esse olho, que está me dando a liberdade de poder andar e fazer as coisas que eu preciso fazer. Mas eu quero agradecer a igreja pelas orações. Eu sei que os irmãos, eu já falei isso aqui, foi na quinta-feira passada, né? Que os irmãos não deram sossego ao Espírito Santo, orando, intercedendo para a minha restauração, para poder estar de volta às minhas atividades. Então, muito obrigado, que Deus abençoe a vida de cada um. E a possibilidade de voltar a enxergar 100% só a partir de fevereiro, que vai continuar essa luta, né, de tentar restaurar a visão, mas só a partir de fevereiro que vamos retomar. A princípio era salvar o olho. Os médicos sempre falavam isso: vamos salvar o seu olho primeiro, depois a gente pensa na visão. E assim fizeram. E eu sou grato a Deus por isso, por ter poupado e preservado, né, toda a estrutura do olho. E agora vamos partir para outra fase. Se Deus também quiser curar antes, né, tá tudo bem, não me importo. Se Ele quiser pegar uma lambinha e colocar aqui no olho, tá valendo qualquer coisa. Eu sou grato. Também o pastor Javi e a pastora Alana pela paciência, né, pelo apoio, por estar também conosco, não só comigo, mas com toda a minha família, nesses meses, né. Isso aconteceu no começo de setembro, então já faz um bom tempo, e a minha médica disse que é algo que demora. Brincando 6 meses, então não posso fazer esforço físico, não posso correr, não posso fazer trilha, não posso fazer viagem missionária, posso fazer essas coisas por enquanto. Então eu tenho que ser bem calminho, bem tranquilo. Difícil isso, né, para a gente que é agoniado, né? Mas vamos lá. Quero convidar você a abrir essa palavra poderosa no livro de Lucas, no capítulo 13. E você que veio aqui essa tarde pela primeira vez, você está aqui pela primeira vez, levante sua mão, nós queremos só conhecer você. Se tiver algum visitante que está vindo aqui pela primeira vez, tem uma moça lá atrás, Deus abençoe. Tem uns diáconos ali apostos para entregar a você um cartãozinho, uma lembrança para você não esquecer esse lugar, não esquecer essa igreja que acolhe você com toda alegria, com todo prazer. Se tiver mais alguém também que está conosco essa noite ou nessa tarde, é só levantar a sua mão. E o nosso diácono abençoado ali atrás vai estar oferecendo para você esse cartão. Lucas 13. Essa é a história de uma mulher que todo mundo conhece. Ela é
quase todas as mensagens, o título que usam é a mulher encurvada. Se você for na internet, você vai ver sempre esse termo, né, se referindo a essa mulher, a mulher encurvada. E esse é um acontecimento que aconteceu mais ou menos entre 30 e 33, no nosso primeiro século, aqui no ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. E o texto de Lucas 13, a partir do versículo 10, diz o seguinte: e ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou-a e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Versículo 13. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e ela fazia o quê? Glorificava a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui nessa tarde, na Tua presença, na Tua casa. Obrigado por Tua palavra, essa palavra poderosa, que nos alimenta, que nos sustenta. E nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, Senhor. Nós estamos aqui para exaltar, para glorificar o Teu nome, mas também para ser tocado pelo Senhor, para sermos abençoados por Tua voz, por Tua palavra, pelos Teus preceitos, pelos Teus ensinamentos. Então, cada um que está aqui nessa tarde, Senhor, veio com esse propósito de Te adorar, de exaltar e glorificar o Teu nome, e também para ouvir a Tua voz. Então, fala conosco. Teu Espírito Santo que está nesse lugar se manifeste agora em cada vida, em cada coração, começando pelo meu, Senhor. Fala conosco, Senhor, no nome do Teu Filho Jesus. Amém? Versículo 10 já nos coloca ou nos apresenta onde aconteceu esse milagre, essa história. Versículo 10 já coloca Jesus em um lugar que era muito conhecido, muito comum para Jesus, não só para ele, mas também para os seus discípulos. E ensinava no sábado numa das sinagogas. Olha o lugar que Jesus estava. E aqui acho que a maioria sabe, né, a origem das sinagogas, como surgiu, como aconteceu. É uma igreja que tem essa graça, né, de ter pastores e pastoras com muito conhecimento e pregam a respeito disso. Mas só para trazer a sua memória, para aqueles que não sabem ou não conhecem ainda, vamos só nos situar em relação a esse lugar que Jesus estava, que é muito interessante, traz uma lição muito forte para nós hoje. No tempo de Jesus era muito comum as sinagogas, esse local de estudo e esse local de adoração. E durante o Império Romano, que era o império ali na época de Jesus, permitia que existissem essas sinagogas, e as sinagogas elas estavam espalhadas por todo o território romano, e as sinagogas surgiram num momento muito interessante da história de Israel. O povo tinha o templo, onde eles iam, cultuavam, adoravam, serviam o Senhor, só que o povo foi levado cativo para a Babilônia, o templo foi destruído, o local de adoração foi destruído, não tinha mais um lugar para adorar, para servir, para buscar o Senhor, e eles estavam presos numa outra terra, distante, longe do local de adoração. E ali eles começaram a se juntar, grupos, começaram a se reunir ali para discutir, para estudar as Escrituras Sagradas. E esse ajuntamento, essa reunião dessas pessoas, foi chamado de sinagoga. Era um ajuntamento de pessoas, uma assembleia, é o significado dessa palavra. E aí, eles se reuniam nesses lugares, né, numa terra distante, eles iam estudar a palavra, e tinha aqueles mestres da lei, conhecedores da lei, e eles começavam a ler, em especial aqui, a Torá, em especial também os profetas, e chamavam de porções. Liam uma porção das Escrituras Sagradas, e debatiam, e assim eles se alimentavam, e assim eles se mantinham, e assim eles conseguiam adorar o Senhor, mesmo distante da sua terra, distante do templo, que não tinha mais, e aqui surgem as sinagogas. E é interessante que as sinagogas é um espelho, um reflexo da igreja hoje, do que nós somos hoje, do que acontece hoje em nossos dias. E está aqui esses homens se reunindo para estudar, e foi necessário criar algumas regras para as sinagogas. Entre essas regras, era necessário
Porque para acontecer uma reunião como essa, eram necessários 10 homens adultos. E onde tivesse 10 homens adultos, ali podiam estudar a palavra e dizer que ali era uma sinagoga. Passou o tempo, o povo sai do cativeiro, volta para a sua terra, e eles continuam mantendo esse ajuntamento de pessoas. Eles continuam juntos, estudando a palavra, mesmo com o templo já estava pronto, tinha sido terminado já, 516 ali antes de Cristo, mas mesmo com o templo restaurado, não era igual ao de Salomão, claro, mas era o templo de adoração, mas aí também mantinham as sinagogas, que também se espalhou por toda a Palestina. E ali estavam esses homens, reunidos, buscando conhecer, buscando aprender a respeito de Deus. Tinha o templo que eles iam, servia para adorar o Eterno, era o serviço era prestado no templo, os dízimos, as ofertas, e as sinagogas ficou para estudo da palavra e para oração. Mas a sinagoga também tinha outras funções, além de estudo da palavra. Era nas sinagogas que as crianças, os meninos, estudavam, aprendiam a ler e a escrever. E além disso, também era nas sinagogas que o povo discutia questões sociais, coisas do povo, do cotidiano. Julgamentos também aconteciam ali dentro das sinagogas. Então a sinagoga foi ganhando um outro corpo, um outro contexto mais amplo. E isso fazia com que o povo estivesse sempre junto, sempre presente ali, discutindo, resolvendo suas questões pessoais. E eram 2 vezes por semana que eles se encontravam, em especial no sábado, que era o dia reservado para a adoração ao Senhor, como até hoje é em algumas religiões, em alguns lugares, o sábado ainda é um local ou o dia consagrado ao Senhor. Os irmãos sabem bem disso. Jesus havia feito muitos milagres na Galileia, e entre esses milagres, ele faz ressuscitar a filha de Jairo, e Jairo era um dos líderes, ou um líder de uma sinagoga. Olha só que coisa impressionante. E aí Jesus ressuscita a filha desse moço, líder de uma sinagoga chamada Jairo. Jesus então sai dali com os seus discípulos e vai até Nazaré. O nosso Senhor Jesus passou os seus sábados nas sinagogas e no templo. E aqui tem uma lição para a gente hoje. Algo para a gente pensar, e o pastor tem falado sobre isso, e outros irmãos também que já passaram por aqui têm falado a respeito disso. Nós aprendemos aqui a importância de estarmos no templo, ou na igreja, porque nós chamamos esse espaço físico de igreja, mas a igreja somos nós, mas nós nos acostumamos a chamar esse lugar de igreja. Então nós aprendemos e vimos que Jesus passava os seus sábados nas sinagogas e no templo, ele e seus discípulos. Ele tinha o hábito de frequentar esses locais de culto. E aqui traz uma lição para nós, que nós devemos também estar presente no templo, na igreja, e fazer parte desse corpo. Não dá, isso já foi falado aqui, mas eu quero pegar esse gancho, não dá para fazer uma carreira solo. Eu preciso fazer parte de um corpo, eu preciso estar presente nos cultos, eu preciso fazer parte de uma igreja, dessa família de Deus. Não dá para ser crente solo, não dá para ser crente ou cristão sozinho, lá no seu cantinho, sem fazer parte do corpo, longe do corpo. Nós não entendemos isso. Hebreus 10, 25 fala sobre isso. E eu segui por esse caminho, entender ou acreditar que eu posso ser cristão sozinho, sem a presença do corpo, sem estar ligado ao corpo. Eu estou indo de encontro à vontade de Deus. Eu estou indo de encontro à vontade de Deus. Hebreus 10, 25 fala sobre isso. Até um tempo atrás, nós tínhamos aqueles que abandonavam a igreja e a fé. Mas hoje nós temos um outro grupo de pessoas, aqueles que abandonam só a igreja, mas não abandonam a fé. E existe um grupo fazendo uma pesquisa sobre isso, e diz que hoje, esse grupo chamado de desigrejados, chegam a 16 milhões de pessoas no Brasil. Se isso realmente for verdade, essa pesquisa é um número muito grande de pessoas que acreditam que sozinhas elas podem servir ao Senhor, que sozinhas elas podem continuar na caminhada cristã. 16 milhões. E segundo essa pesquisa,
se eles fossem uma denominação, seria o segundo grupo, o maior grupo do Brasil, porque o primeiro é a Assembleia de Deus. Eles seriam o segundo maior grupo, se fosse uma denominação. É muita gente acreditando que sozinho, sem estar ligado ao corpo, sem estar numa igreja, e quando eu falo igreja, não é só frequentar a igreja, é fazer parte mesmo. Muita gente acreditando que pode sozinho ser cristão. E esse é um perigo. E é um cuidado que nós devemos ter. A igreja é o corpo de Cristo. Amém? A igreja é o corpo de Cristo. Nenhum membro de um corpo só pode existir sozinho, sem o resto do corpo. Você já imaginou, como diz o texto de 1 Coríntios 12, né? Fala sobre isso, que compara a igreja como corpo. Você já imaginou o meu braço sair do meu corpo e querer existir sem o meu corpo? O que vai acontecer com esse braço? Ele vai murchar e ele vai morrer, porque ele não tem como viver sozinho longe do corpo. Já imaginou se minha perna sair do meu corpo, dizer, vou viver sozinho agora sem o corpo? O que vai acontecer com minha perna? Ela vai definhar, ela vai secar, ela vai murchar até morrer, porque ela sozinha não tem como viver longe do corpo. Ela depende desse corpo, assim como o meu braço depende desse corpo, como a minha cabeça, como o meu olho, agora só um, né? Como o meu olho depende desse corpo. Os membros do meu corpo não podem viver sozinhos, longe do corpo. Mesma coisa nós não podemos viver longe do corpo de Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo. Como é que você sozinho vai conseguir viver longe do corpo? Não tem como. Ninguém na igreja é perfeito, a gente sabe disso, e aí se usa várias justificativas para dizer, eu vou sair por causa disso, eu vou sair por causa daquilo, mas ninguém é perfeito, e começa por nós pastores, né? Nós não somos perfeitos. O próprio apóstolo Pedro, começando a igreja ali primitiva, cometeu vários erros, assim como os apóstolos cometeram vários erros também, como líderes, como servo do Senhor, como apóstolo do Senhor, cometeram os seus erros, eles não eram perfeitos. Ninguém é perfeito. A igreja nunca foi um lugar, isso já foi dito aqui, e eu gosto dessa frase, porque retrata muito bem a nossa condição, né? A igreja, ela nunca foi um lugar de pessoas perfeitas. Aqui é um ajuntamento, é uma reunião de pessoas imperfeitas, cada um com suas falhas, com as suas faltas, com seus pecados. E o diabo, ele é tão sagaz nisso, que ele não vai usar alguém lá de fora para ofender você ou para magoar você, porque ele sabe que não vai ter muito efeito. Mas se ele pega alguém aqui de dentro e usa para ofender você, para magoar você, para dirigir a você uma palavra dura, uma palavra que vai ferir você, e ele sabe que vai ferir, e aí é muito mais forte alguém aqui de dentro me magoar, me ofender, do que alguém lá de fora. Então o diabo é tão sagaz que usa a mim, por que não, né? De repente, para magoar você e ofender você, e você usar como desculpa para se afastar do corpo, para sair da igreja, como muitos têm feito, dizendo, não quero mais saber de igreja, lugar de gente falsa, lugar de gente hipócrita, lugar de gente que diz que ama, mas não ama. E a gente deve ter esse cuidado, nós devemos ter esse cuidado, em tentar enxergar e perceber que é muitas vezes o diabo usando para nos afastar da comunhão. Augusto Nicodemos, falando sobre isso, sobre essas pessoas, né, que estão deixando as igrejas, mas não querem abandonar a fé, achando que conseguem viver sozinhas, ele tem um comentário que diz assim: cristianismo sem igreja é uma outra religião, a religião individualista dos livres pensadores, eternamente, sem dúvida, incapazes de levar cativos seus pensamentos à obediência de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. O plano maravilhoso de Deus para levar as pessoas, ou para trazer as pessoas para esse lugar, para que nós possamos ser tratados, curados, restaurados, transformados. Olha, esse é o plano de Deus, é atrair as pessoas para esse lugar e tornar essas pessoas igreja, para que eu e você possamos estar cumprindo o mandamento do Senhor, que é levar as boas novas do Evangelho a todos os lugares e o quatro cantos da terra.
Deixa eu ler o texto de Hebreus 10 para a gente fechar esse ponto. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. A gente encontra Jesus nesse texto, na sinagoga, no lugar de culto, no lugar de adoração. E você vai ler a história de Jesus, os 4 evangelhos, e você vai encontrar Jesus várias vezes. Não é a primeira vez, não é um único texto, mas em vários momentos você vai encontrar Jesus aonde? Nas sinagogas, no templo, adorando, pregando, ensinando, como o mestre que ele era. Fica aqui esse exemplo para nós, para que nós também tenhamos essa consciência, ou esse cuidado de estar no corpo, de fazer parte do corpo, e não achar que sozinho nós vamos conseguir. Mas vamos voltar para o texto aqui, versículo 11. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. Encurvada, é o termo grego para curvatura da espinha dorsal. Quem que escreve esse evangelho? Quem é o autor desse evangelho? Lucas, um médico. Então ele tinha toda a propriedade, ele sabia o que estava escrevendo, e ele entendia como médico a dor, o sofrimento daquela mulher por estar daquele jeito. E a história é uma mulher encurvada, literalmente desse jeito, a postura dela, sem poder ficar reta ou ereta, sem poder se levantar de uma forma correta, durante muito tempo, 18 anos, alguns dizem que 18 anos é um número simbólico, ela já estava assim há muito tempo, mas isso não vem ao caso agora, o fato é que ela estava assim já há muito tempo. Você já pensou passar 18 anos, deixa eu usar então o número que está aqui, 18 anos nessa posição, sem poder ficar em pé, sem poder olhar direito para as pessoas, andando dessa forma, 18 anos, então a mulher estava aonde? Na sinagoga. Jesus estava na sinagoga e essa mulher também estava na sinagoga. Há 18 anos a gente entende que essa mulher estava ali frequentando aquele lugar. Nós entendemos pelo texto que era uma mulher que acreditava em Deus. Nós entendemos que era uma mulher que tinha uma fé muito forte, por isso ela estava ali. Porque se não fosse assim, ela não estaria naquele lugar. E ela não sabia que Jesus estaria ali. Ela não conhecia Jesus, pelo menos de uma forma tão pessoal. Tudo indica que essa mulher tinha o hábito de frequentar a sinagoga todos os sábados, como muitos. Tudo indica que aquela mulher tinha uma fé de estar ali todo sábado e ir adorar o Senhor, independente da sua condição física. De repente já conformada com a sua condição, de repente já tranquila com aquilo, ou entre aspas, né, tranquila. Mas não via mais esperança, tanto tempo, e de repente já procurou ajuda, procurou médicos, e ninguém deu solução para ela, mas o fato é que ela estava indo à sinagoga, o fato é que ela estava indo à igreja, cultuar, servir, prestar culto a Deus, independente da sua situação, e por muito menos nós desistimos, por muito menos nós deixamos, né, de estar na presença do Senhor, abandonamos a fé, zangados com Deus, chateados com Deus, porque Deus não cura, porque Deus não faz, porque Deus não responde, porque Deus não me ouve. Essa mulher não, 18 anos daquele jeito, mas ainda indo à igreja, mas ainda frequentando a sinagoga, mas ainda adorando ao Senhor. De repente, lá no fundo do seu coração, havia uma esperança de cura, havia uma esperança de que um dia Deus pudesse curar, não sei, mas o fato é que ela frequentava a igreja todos os sábados. A Bíblia não revela o que ela fez para estar naquela condição. A Bíblia não diz o que aconteceu com aquela mulher para ela estar naquela posição. Se foi uma doença, se foi algo que ela fez, deixou de fazer. A palavra de Deus só diz que era um espírito maligno que a colocou naquele lugar. Mas a gente não sabe como isso aconteceu, em que momento aconteceu, em que lugar aquilo aconteceu. O fato é que um dia um espírito maligno tomou conta daquela mulher e a deixou naquele estado. Quando, como, a palavra não revela isso. E nem o que ela fez, porque muitos acreditavam que o fato dela estar daquele jeito era uma maldição de Deus, um castigo de Deus. De repente ela fez alguma coisa que irritou Deus e Deus permitiu que aquele espírito maligno
entrasse no seu corpo e a deixasse naquela posição. Mas Jesus, ele não se importou com o que ela havia praticado, ou feito, ou deixou de fazer. Jesus estava preocupado, Jesus estava interessado, era em livrar aquela mulher daquele mal que a atormentava, daquele mal que trazia àquela mulher um sofrimento e a deixava naquela posição encurvada, torta. E aí você sabe como era o lugar da mulher naquela época, como a mulher era vista naquela época. Então, o fato de ser mulher já era algo muito complicado naquela época, e agora, além de ser mulher, uma mulher doente, uma mulher numa posição de humilhação, uma mulher numa posição que a colocava como alguém que tinha sido amaldiçoada pelo próprio Deus, discriminada, descartada, uma anônima, porque de repente ela não tinha família. A palavra de Deus também não fala se ela tinha família ou se perdeu, não diz se ela tinha marido, se ela era solteira, se tinha filhos, nada disso nós sabemos. Sabemos apenas que essa mulher estava vivendo essa situação já há muito tempo. E ela ia ao templo, imagina ela chegando no templo, naquele lugar, ficando lá atrás, no cantinho dela. De repente ninguém falava com ela, ninguém ligava para ela. Primeiro, por ser mulher, por estar naquele lugar. Segundo, por estar naquela posição, naquele estado de enfermidade. Mas ela ficava lá no cantinho dela, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor. E eu ouvi uma frase muito interessante, que dizia o seguinte: curvada sim, parada não. Curvada sim, parada não. Ela estava curvada, mas não estava parada, porque ela podia muito bem ficar em casa, se lamentando, chorando por sua situação, brigando com todo mundo, brigando com Deus, se lamentando por estar daquele jeito, mas ela não. Ela, ao invés de ficar em casa murmurando, chorando e lamentando, o que ela fazia? Ela ia à igreja, ela ia à sinagoga, adorar e servir ao Senhor. Ela faz conforme as suas forças, ela não perdeu a esperança, pelo menos nós acreditamos nisso, que ela não perdeu a esperança, por isso ela estava naquele lugar todos os sábados. De repente ela ainda alimentava uma esperança no fundo do coração, em que um dia Deus pudesse livrar aquela mulher daquele mal, chorando sim, parada não. De repente você está vendo uma situação difícil, mas a gente aprende com essa mulher, que o pior é ficar parado, chorando e lamentando, parada. Curvada sim, parada não. Desempregado sim, parado não. Perseguido sim, parado não. Traído, desacreditado, descartado, cego de um olho, parado não. A gente não pode parar. Não pode parar diante das dificuldades. A gente não pode ficar parado diante das lutas. Na tempestade, parado não. Na luta, parado não. A gente aprende com essa mulher essa força que ela tira do Senhor, não tem outra explicação. Ela tira do Senhor isso, e que essa força dessa mulher, a gente também possa aprender com ela. Eu não sei qual é a tua luta, qual é a tua dificuldade, qual é a tua situação, mas não pare. Ficar só lamentando e chorando foi algo que eu aprendi nesse meu tempo. Eu tinha duas saídas: ficar chorando, lamentando por perder a visão, e eu passei 2 meses sem enxergar, literalmente no escuro, porque qualquer luz me cegava, qualquer luz, celular, TV, tudo, qualquer luz, eu não conseguia abrir os olhos. Eu passei quase 2 meses vivendo tipo um morcego, no escuro, com tudo fechado. Então eu podia ter muito bem, eu tinha que escolher, eu ficava ali chorando e lamentando por perder a visão, porque é o que eu pensava: vou ficar cego agora, coitado de Dai, vai ter que me guiar agora para tudo quanto é canto, né? Ou levantar a cabeça e continuar. E foi isso que eu ouvi muito: continua. Eu cheguei para os médicos, para os 2 que me atenderam, e eu falei isso para eles: pode arrancar o olho, pelo amor de Deus, pode arrancar. Não dá para continuar com esse olho. Muita dor, muito forte. E eu disse 2 vezes: pode arrancar. E eles disseram: não vamos arrancar teu olho não, tem jeito, fique calmo, vamos continuar. É longo o tratamento, vai demorar, mas nós vamos conseguir restaurar o seu olho. E eu via Deus falar para mim isso: não pare. Então a gente escolhe, ou a gente escolhe ficar chorando e lamentando, ou escolhe continuar.
mesmo com dor, mesmo com sofrimento, mesmo a luta, mesmo a tempestade caindo na nossa cabeça, mesmo a casa desabando, o chão sumindo, mesmo sem emprego, a gente escolhe. O Senhor nos dá essa escolha. E eu escolhi continuar andando. E eu sou grato a Deus porque não foi eu, foi a força do Espírito Santo, foi as orações dos irmãos, que quantas pessoas falavam comigo, davam palavra de esperança, pessoas que eu nem conhecia. Até Uber falava para mim, dava uma palavra de esperança, fica calmo, vai dar certo. Então, vamos fazer com essa mulher. Continue andando, continue caminhando, continue adorando, continue servindo. Um dia o Senhor pode operar, ou não. Se de repente, eu também entendo e sou grato a Deus, se um dia eu não recuperar essa visão. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Essa mulher, 18 anos, você acha que ela tinha, de repente, a consciência de que Jesus estaria naquele dia, naquela hora, e que iria chamá-la e iria curá-la? Claro que não. Claro que não. Ela não tinha essa consciência. Sabe que Deus, Ele é contigo, meu irmão. Foi isso que Deus falou para quem? Para Gideão, né? Lá em Juízes 6,14. Então, vá nessa tua força. Foi a fala de Deus para Gideão. Vá nessa tua força. E a mesma coisa eu falo para você nessa tarde. Vá na sua força, na força do Espírito Santo de Deus, melhor dizendo, não é? E continue no lugar de culto. Outra coisa que a gente aprende com essa mulher. Continue no lugar de culto. Mesmo sofrendo 18 anos, aquela mulher, ela continuou no lugar onde? De culto, no lugar de adoração. Mesmo enfrentando toda aquela diversidade. E o inimigo vai fazer exatamente isso. O inimigo fará de tudo para tirar você do lugar de culto. O inimigo vai fazer de tudo para tirar você do local de adoração, mas permaneça dentro. Permaneça dentro. Permaneça na presença do Senhor, porque uma coisa que o diabo vai fazer e está fazendo é de tudo para tirar você desse lugar de adoração, da presença do Senhor, diante da face do Senhor, mas permaneça no propósito, permaneça nessa caminhada, não saia porque alguém aborreceu você, não saia porque alguém disse uma coisa que você se sentiu ofendido ou magoado. Quando alguém magoar você, até mesmo eu como líder, ou os pastores aqui, né, porque a gente corre esse risco de magoar as pessoas, de ofender as pessoas com uma fala, com alguma coisa. Quando isso acontecer, lembre-se de quem é você, lembre-se por que você está aqui, lembre-se quem é o Senhor que você serve, lembre-se quem salvou você e quem resgatou você do pecado, da morte e colocou você nesse lugar. Lembre-se disso. Permaneça dentro. Permaneça no corpo. Às vezes parece que vai ser o mesmo culto, né? A gente tem essa impressão às vezes. Hoje é o mesmo culto, vai ser igual ao domingo passado. Às vezes a gente tem essa ideia, né? Vai ser o mesmo culto. Aquela mulher jamais imaginou que aquele dia, aquele culto, fosse ser um culto tão especial na vida dela. Que fosse ser um culto diferente. E é assim que acontece. Você pode achar que hoje vai ser o mesmo culto, ou vai ser igual a todos os outros. Pode não ser, pode ser hoje o dia da cura, pode ser hoje o dia da salvação, pode ser hoje o dia da restauração, pode ser hoje o dia que o Senhor vai tocar em você, como Ele tocou naquela mulher, e vai fazer um milagre acontecer na sua vida. Pode ser hoje, pode ser no segundo culto, pode ser na semana que vem, no culto de Natal, pode ser no culto de Ano Novo, não sei, mas eu quero estar aqui todos os domingos, eu quero estar aqui sempre, porque um dia, né, pode acontecer isso que aconteceu com essa mulher, ela ser surpreendida. Eu digo mais a você, jamais subestime um culto onde Jesus está, jamais subestime um culto onde Jesus está. Se Jesus estiver naquele lugar, algo sobrenatural vai acontecer. Se Jesus estiver aqui, algo sobrenatural vai acontecer. Pode ser através de uma música, de uma canção, pode ser através de alguém, pode ser através de uma fala, que terminou o culto, alguém fala com você, é Deus falando contigo. Mas não subestime um culto onde Jesus está, porque onde Jesus está, os milagres acontecem, coisas sobrenaturais acontecem, não duvide disso, não duvide disso. Olha que interessante a fala de Jesus para essa mulher, no versículo 16, por favor, Michael.
É interessante notar que, ao se referir a essa mulher, Jesus usa uma expressão, filha de Abraão. Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado? Esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Ter Abraão como pai era uma afirmação judaica de orgulho e dignidade. Ter Abraão como pai era fazer parte de uma aliança, aquela aliança que Deus fez com Abraão há muito tempo atrás. Ao chamar a atenção da congregação para o status daquela mulher, como filha de Abraão, Jesus estava colocando aquela mulher num lugar, na comunidade judaica, na comunidade da aliança. Jesus já estava exaltando, ele já estava dando àquela mulher um lugar diferente para ela. Só o fato de chamá-la de filha de Abraão, ele já estava dando àquela mulher algo sobrenatural, porque até então ninguém valorizava aquela mulher, de repente nem ela se valorizava, nem se via daquele jeito, mas Jesus a chama de filha de Abraão, ou seja, Jesus estava mostrando a todos ali presentes, que o lugar da mulher era ao lado dos seus irmãos, e filhos e filhas da mesma aliança. Olha onde Jesus estava colocando aquela mulher, num lugar de destaque, num lugar de honra. A expressão filha de Abraão não apenas confirmava que a mulher era uma judia, mas também uma filha de Deus, uma crente, uma mulher de fé, assim como foi Abraão. Quando Jesus chama aquela mulher de filha de Abraão, ele está exatamente dizendo para todos que estavam ali, que aquela mulher era especial tanto quanto qualquer um, filho ou filha de Abraão. O fato dela estar naquela condição de enfermidade ou de sendo molestada por um demônio, não colocava aquela mulher fora da aliança ou fora da promessa que Deus tinha para todos aqueles que creem nele. Essa atitude de Jesus, por si só, já era uma forma de honrá-la, de louvá-la, de mostrar para todos que ele tinha autoridade, não só para curar, não só para perdoar pecados, mas também para tirar de uma condição de humilhação e colocar numa condição de honra. Ele se importava com aquela mulher. Jesus também estava falando para aquela mulher que ele se importava com ela, que ele tinha algo sobrenatural para a vida dela. Jesus estava dizendo para aquela mulher e reafirmando para aquela mulher que ele tinha autoridade para expulsar demônios também. E até então nunca isso havia acontecido naquele lugar. Nenhum daqueles homens, daqueles religiosos, dos mestres, haviam feito isso, expulsado um demônio de alguém. E Jesus ali faz isso, na frente deles, no meio deles, naquele lugar, naquele dia, naquele culto. Ele fez algo que ninguém até então tinha feito. E ele faz, que é expulsar aquele demônio daquela mulher, e ela então se torna livre. Versículo 12, e vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe, mulher, está livre da tua enfermidade. E aqui não tem como eu ler esse texto e não imaginar toda a cena, não tem como. Jesus está ministrando ali na sinagoga, que era mais ou menos esse espaço, era mais ou menos assim. Na sinagoga os homens ficavam na frente, as mulheres ficavam atrás, não podiam falar, ficavam caladas, e está lá essa mulher, lá atrás, longe, mas Jesus sai do seu lugar, e eu não tenho como não imaginar dessa forma, ele sai do seu lugar, para de ministrar, para de ensinar, vai até o meio, e o que ele faz? Chama aquela mulher, de repente pelo nome dela, de repente chamou pelo nome, e o fato é que ela vem, e ela vem até Jesus, do jeito dela, encurvada, toda torta, surpresa, meu Deus, ele me chamou. Eu creio que ele chamou pelo nome, porque como ela ia saber que ela era, né? Eu não acredito que Jesus chamou, dizendo, ei mulher, você encurvada, você torta, vem até aqui. Eu não acredito nisso, tá bom? Então deixa eu acreditar que ele chamou pelo nome, porque ele sabia quem era aquela mulher. E vem aquela mulher, sabe, ao mesmo tempo surpresa, por Jesus conhecê-la, por Jesus chamá-la para aquele lugar, e ao mesmo tempo assustado, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz de errado? E lá vem aquela mulher,
E ela chega até o meio. E Jesus coloca aquela mulher no meio da sinagoga, num lugar que ela não poderia estar, não deveria estar. Era um lugar de honra, só os homens ficavam ali. E Jesus coloca aquela mulher no meio da sinagoga. E o que ele faz com ela? Ele toca naquela mulher. E diz o texto, quando ele toca, o que acontece com aquela mulher? Ela se levanta. Você já imaginou a cena, meus irmãos? Você já imaginou a cena de Jesus, daquela mulher se levantando, depois de 18 anos torta, encurvada, olhando para o chão, tendo uma visão limitada do mundo, uma visão de humilhação, sempre olhando para o chão e não podendo olhar para frente, para cima. E quando aquela mulher levanta e fica aí reta, quem é a primeira pessoa que ela olha? Quem são os primeiros olhos que estão nos seus? O de Jesus. São os primeiros olhos que ela enxerga. E ela olha para Jesus. E diz o texto que ela fez o quê? Glorificava a Deus, que eu não tenho como não fazer isso, né? De repente ela se levanta e olha para Jesus e começa a glorificar e exaltar o nome do Senhor. Imagina só, aquela mulher se coloca no lugar dela. Tanto tempo vivendo daquele jeito, de repente um milagre aconteceu, e ela não esperava isso, ela não sabia que era aquele dia, mas o milagre aconteceu na vida dela, e todos que estavam ali ficaram de boca aberta, ficaram pasmos, quem é esse homem? Os religiosos, os mestres ficaram enfurecidos com Jesus, essa foi a reação deles, mas o povo que estava lá, os filhos de Abraão, estavam testemunhando o milagre, estavam vendo aquilo que eles tinham lido nas Escrituras, que o Filho de Deus, o Messias, estaria ali, e estaria curando pessoas, salvando vidas, e eles estavam testemunhando as profecias, eles estavam testemunhando milagres, coisa que eles nunca tinham visto, e viram um homem tocar em uma mulher, só com um toque, e o demônio saiu do corpo daquela mulher, e ela pôde voltar a andar. A gente se acostuma a viver de certa forma. Ela se acostumou a viver daquele jeito, encurvada. Eu estou acostumado agora a estar só com o olho. Eu estou tão, às vezes, fazendo minhas coisas que eu esqueço que eu tenho só um olho. A gente se acostuma já há 4 meses, né? Vivendo só com o lado esquerdo. E meu Deus, eu só tenho um olho. Eu até esqueço que às vezes eu estou só com um, porque a gente vai se acostumando. E glória a Deus por isso, né, que nos dá essa capacidade de viver, de nos adaptar às situações, glória a Deus por isso, que nos dá esse poder de nos adaptarmos às lutas, às dificuldades. Não tem uma perna, tem só uma, e Deus dá esse poder, dessa força para viver só com uma perna. Deus é maravilhoso em relação a isso, só Deus mesmo, para nos dar condição. E aquela mulher, depois de 18 anos, ela se levanta pela primeira vez. E aí vem uma pergunta para mim. Meu Deus, quem era essa mulher que fez Jesus parar de pregar, parar de ministrar, fazer ele descer, fazer ele ir até o meio da sinagoga e chamar? Quem era essa mulher? Tão especial, tão importante, que fez Jesus parar a sua mensagem e fazer aquilo. Eu fiquei perguntando isso, meu Deus, quem era essa abençoada? Que mulher importante era essa que fez Jesus parar, que fez Jesus descer do seu lugar e ir até no meio da sinagoga e chamá-la? Era uma anônima. Era uma anônima. De repente ela se via assim, né? Uma anônima. Não tinha nome. A Bíblia não fala o nome dela, não fala nada sobre ela. Só diz que ela tinha sido acometida por um espírito maligno que a colocou naquela condição. Só diz isso. Era uma anônima. Mas não para Jesus. Ela era uma anônima para os homens daquela sinagoga, ela era uma anônima para a sociedade, ela era uma anônima para as pessoas que estavam ali, mas não para Jesus. Ela tinha nome, ele sabia quem era aquela mulher, filha de Abraão, ele a chamou assim, filha de Abraão. Jesus sabia exatamente quem era aquela mulher. Talvez você se sinta assim também, um anônimo ou uma anônima, acreditando que ninguém se importe com você, que ninguém liga para a sua dor, que ninguém sabe quem é você. De repente você está aqui e se sente um anônimo, que ninguém fala contigo, você entra e sai, ninguém te deu boa noite, você se sente invisível. De repente você se sente exatamente como essa mulher.
eu quero dizer que você está enganado. Você não é um anônimo, você não é invisível. Deus sabe quem é você, e é por isso que você está aqui. Deus sabe exatamente onde você mora, Deus sabe o seu nome completo, Deus sabe a sua história toda, desde o dia que você nasceu, e desde o dia, e até o dia da sua morte. Ele sabe tudo sobre você, cada detalhe, cada história, cada erro, cada falha, e cada virtude sua também Ele conhece. Por isso você está aqui, por isso o Senhor trouxe você para cá, por isso que o Senhor levou alguém para falar dessa palavra poderosa para você, desse evangelho poderoso, porque Ele conhece a sua dor, a tua luta, e o evangelho chegou até você, e você reconheceu e aceitou Jesus, e hoje você está aqui, e hoje você faz parte do corpo de Cristo, em especial dessa igreja Batista Nacional em Vicente Fialho, amém? E não foi a única vez que Ele fez isso. Lá em Marcos capítulo 13, versículo 1 até versículo 6, descreve quando Jesus entrou numa sinagoga, de novo, em outro momento, outra sinagoga, onde estava um homem com a mão ressequida, ou a mão seca, atrofiada, e diz o texto que esse homem escondia a mão, com vergonha, claro, a mão toda troncha, coitado, ele escondia a mão, só que Jesus sabe todas as coisas, e Jesus viu a mão daquele homem escondida. Olha o olhar de misericórdia de Jesus, mais uma vez. O homem estava lá no meio de todos, escondendo a mão, e Jesus entra na sinagoga e vê aquele homem com a mão ressequida, encolhida, atrofiada, e ele chama aquele homem, faz exatamente a mesma coisa, ele chama aquele homem, e pede para ele estender a mão, estenda a sua mão, e o homem estendeu a mão, e o Senhor curou a mão daquele homem, e a mão dele voltou a ser uma mão normal como qualquer outra. Já pensou que coisa sobrenatural? Olha que coisa impressionante, esse olhar de Jesus. De repente você está aqui escondendo alguma coisa, mas o Senhor sabe. De repente você está aqui pensando alguma coisa, o Senhor sabe o que você está pensando, sabe da sua fraqueza, Ele sabe disso, e não é um olhar de acusação. Eu quero que você entenda isso. O fato de Jesus saber dos seus erros, dos meus erros, das nossas falhas, Ele não vai olhar para mim e para você com um olhar de acusação, não, é um olhar de misericórdia, é um olhar de amor, é um olhar de carinho, também não é um olhar de pena, é um olhar de graça. Ele vai olhar para mim como Ele fez e faz até hoje, das bobagens que eu já fiz, Ele olhava para mim, ou olhou para mim e teve misericórdia da minha vida. Oh, meu filho, de novo, de novo, Evanilson, até quando? Até quando? Então, esse olhar de misericórdia, eu fui alvo do Senhor a vida inteira. E nesse período que eu passei de luta, eu acho que eu nunca tive tanta experiência com Deus como eu tive agora, nesse período. Acho que eu nunca fui tão agraciado por Deus como nesse período. O olhar de misericórdia de Jesus por minha vida, que eu já fiz muita coisa errada, muita bobagem, mas o Senhor me olhou com misericórdia. Eu só estou aqui hoje, em pé aqui, pela misericórdia do Senhor. Eu só estou pregando aqui hoje o evangelho dEle, por causa dEle. Por esse olhar de misericórdia, que tocou em mim, que me restaurou, está me restaurando. A mesma coisa por todos nós. Você só está aqui porque o Senhor olhou para você com misericórdia, porque você sabe quem é você, não sabe? Você sabe o que você já fez, não sabe? Mas o Senhor não liga para isso. O Senhor nos chama, Ele dá o primeiro passo, vem até nós e nos chama, vem, eu quero restaurar a sua vida, eu quero curar você, eu quero tratar você, eu quero perdoar os pecados que você cometeu, eu quero te fazer uma pessoa nova, uma mulher nova, um homem novo, transformado, restaurado. Eu quero usar você no meu reino, eu quero usar você para pregar esse evangelho, para levar essa palavra para outros que estão encurvados, para outros que estão com as mãos escondidas por causa dos erros, dos pecados, com vergonha de si mesmo. Eu quero usar você para levar essa palavra para outros lugares, para outras pessoas, para os teus vizinhos, para os teus colegas de trabalho, para aqueles na escola, na faculdade. Eu quero usar você. Olha o que Deus faz, Ele olha para mim não com aquele olhar de como nós fazemos, O olhar de Jesus é um olhar diferente.
Nós olhamos para o outro e julgamos, condenamos, apontamos os erros, as falhas. Esse é o nosso olhar, sem misericórdia. Jesus não, ele olha diferente para a gente, é um olhar diferente, é um olhar de cura. Versículo 13, e pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. A mulher reage louvando e glorificando a Deus. Olha só que coisa impressionante, tempo não limita o poder de Deus. Tempo não limita o poder de Deus. Aquela mulher, como nós já sabemos, estava há 18 anos com aquele mal. Mas o tempo não é um limitador para Deus. Lázaro estava 4 dias já sepultado. Lázaro estava 4 dias morto, enterrado, numa caverna, Mas o tempo não limita o poder de Deus, mesmo após 4 dias morto, mas o Senhor trouxe Lázaro à vida. A mulher do fluxo de sangue estava há 12 anos sofrendo daquele mal, e ela tocou com fé na roupa de Jesus, e saiu virtude do Mestre. O paralítico de Betesda estava há 38 anos com aquela enfermidade. Jesus ordenou que ele colocasse o leito nas costas e fosse embora. 38 anos, você já pensou? 38 anos. E um dia a cura chegou, e um dia o poder de Deus se manifestou na vida daquele homem. A palavra de Deus faz questão de informar o tempo, para nos mostrar que o tempo não limita o poder de Deus. Não falou o nome dela, mas falou o tempo que ela estava doente. Ou, com aquele mal sobre o seu corpo. Deixa eu usar a palavra doente, tá bom? A palavra não fala de quem era aquela mulher, mas fala o tempo que ela estava sendo atormentada por aquele demônio. E eu quero concluir falando desse olhar de Jesus, para que você saia daqui leve, livre, para que você saia daqui cheio da graça de Deus, que você saia daqui sabendo que o Senhor se importa com você, que você saia daqui sabendo que o Senhor está olhando você, que o Senhor está acompanhando a sua trajetória, mesmo sendo uma trajetória de luta, de dor, de perda, mas o Senhor está olhando para você. Quer ver alguns exemplos? Rapidamente. Quando Jesus viu Simão Pedro, pela primeira vez, ele não criticou as fraquezas de Pedro, ele não criticou o fato de Pedro de um dia iria negá-lo, porque ele sabia disso. Jesus sabia que Pedro iria negá-lo, mas Jesus não olhou para Pedro daquele jeito. Em lugar de uma taquara, que é o significado do nome Simão, significa taquara, é uma espécie de bambu. Cristo viu uma rocha. Cristo viu uma rocha, Cefas, É assim que Deus nos vê. Quando nós nos aproximamos dele, ele não aponta o dedo para as nossas fraquezas e os nossos erros. Ele olha aquilo que nem nós mesmos conseguimos enxergar. Esse é o olhar de Jesus. Quando Jesus viu um baixinho Zaqueu, ali no alto de uma figueira, ele não viu um publicano ou um cobrador de impostos, ele viu um homem que poderia ser alcançado pelo poder da palavra, pelo testemunho dele, pelo convite. Jesus podia muito bem ter apontado para Zaqueu, esse aqui é um dos maiores pecadores, é um publicano, é um cobrador de impostos. Ele não fez isso, ele olhou para Zaqueu e disse: Zaqueu, desce rápido, que hoje eu vou jantar na tua casa. E bastou uma palavra de Jesus, bastou a presença de Jesus na casa daquele homem, e ele foi transformado pelo poder do Evangelho no Espírito Santo. Aleluia! Olha que olhar de misericórdia. Quando Jesus viu o coxo junto ao tanque de Betesda, aquele mesmo homem que eu falei agora, ele não viu um aleijado lutando para entrar num tanque, ele viu um homem que poderia sair dali andando com o seu leito nas costas. Jesus já estava olhando já o futuro, Jesus já estava olhando aquele homem já fora dali. Esse é o olhar de Jesus. Enquanto todos olhavam um aleijado maluco tentando pular dentro de um tanque, esperando um anjo se manifestar ali,
Jesus via um homem carregando o seu leito e andando e pulando, e saltando. Quando Jesus viu, ou quando Jesus olhou para a mulher adúltera, diante daqueles homens que estavam com pedras nas mãos para jogar naquela mulher, ele não viu uma prostituta, ele viu uma jovem que precisava apenas de uma oportunidade para se levantar, para se arrepender e para continuar a sua vida sem pecar. Esse é o olhar de Jesus. Quando Jesus mandou retirar a pedra do túmulo de Lázaro, ele não enxergava um cadáver mal cheiroso, ele via um amigo voltando à vida. Jesus vê uma rocha onde todos veem uma taquara. Jesus vê um convertido sincero, enquanto todos enxergam um fiscal corrupto, sem possibilidade de recuperação. Jesus vê um homem correndo e saltando, enquanto todos enxergam um coxo inútil e teimoso. Jesus não atira pedras em quem está caído. Jesus enxerga a vida onde todos já desistiram ou tamparam o nariz por causa do mau cheiro. Jesus Cristo não vira as costas para quem bate na sua porta ou para quem o procura. Este é o olhar de Jesus, um olhar de misericórdia. Que você saia daqui sabendo que o Senhor está olhando para você com misericórdia, com graça, com amor. Que você saia daqui sabendo que Jesus sabe da sua vida, mas não está condenando você, ou apontando o dedo para você, ou julgando você. O Senhor está convidando você para vir para perto. Ele está convidando você para vir para dentro. Ele está convidando você para fazer parte do corpo dele. Ele está convidando você para fazer parte da família cristã, dessa família que acolhe, que encoraja, que ajuda, que ora uns pelos outros. Isso é igreja. Por isso é bom estar na igreja. Por isso é bom estar na presença do Senhor, como família que nós somos, como igreja que nós somos. Porque um encoraja o outro, um ora pelo outro, um ajuda o outro. Um exorta o outro em amor, como diz a palavra de Deus. Faz parte também exortar, faz parte também chamar a atenção do outro. Em amor, claro, da forma correta. Nem sempre nós acertamos. Muitas vezes nós erramos enquanto líderes, enquanto irmãos, enquanto família. Nós erramos com o outro. Mas o Senhor nos chama para estarmos juntos e crescermos juntos e aprendermos juntos e acertarmos juntos no poder do Espírito Santo. É um processo, é uma caminhada constante, contínua. Não é de uma vez só que você vai entrar aqui, vai aceitar Jesus, o Espírito Santo vai habitar em você e tudo perfeito, tudo colorido, tudo certo. Não, é um processo que leva tempo. Sabe quanto tempo vai levar? A vida toda. Até a volta de Jesus ou até você ir até aos céus. Mas é a vida toda. É um processo contínuo de erro e acerto, tentando crescer, tentando melhorar. Mas essa é a beleza da igreja de Cristo. É saber que eu não sou perfeito, que você não é perfeito, e que nós estamos juntos, buscando essa perfeição, buscando essa santidade, buscando a pureza, buscando ser iguais a Cristo, porque Cristo veio ao mundo para nos dar esse exemplo. Tudo o que Ele fez eu posso fazer. Tudo que Ele fez, Ele disse, vocês podem fazer tudo isso, até mais, se tiverem fé, se creem. Quero convidar você a ficar em pé, por favor. E eu quero convidar você a orar agora. E que você tenha um olhar de misericórdia. Quantas vezes nosso olhar é um olhar tão difícil de julgamento, né? De acusação. Vamos orar, que o Senhor nos ensine a ter esse olhar de misericórdia uns pelos outros. E você que está aqui nessa noite, que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Jesus tem um convite para você, porque Ele já está indo até você. Ele dá o primeiro passo, mas o próximo passo é seu. O próximo passo é seu. Então, enquanto a igreja está orando agora, cada um orando por si mesmo, por suas lutas, suas fraquezas, suas falhas, pedindo ao Senhor graça, misericórdia. Eu quero convidar você que está aqui nessa tarde, que ainda não aceitou Jesus.
se você entendeu essa palavra, se você ouviu a voz do Espírito Santo, se você compreendeu que você precisa fazer parte desse corpo, dessa família, mesmo imperfeita, eu quero convidar você a aceitar Jesus nessa tarde, e basta você levantar sua mão onde você estiver. Eu não posso encerrar esse culto sem fazer esse convite, ou sem deixar esse convite para você. Então, se você quer aceitar Jesus, é só levantar sua mão onde você estiver aí, e nós vamos orar por você. Se você acredita que o Senhor pode se manifestar nessa tarde, curar você e alcançar você, talvez você não tenha uma doença física, pode ser uma doença emocional, talvez você esteja pensando em tirar a sua vida, porque você olha e não tem saída para essa sua situação, talvez você não se vê como alguém que pode ser amado, talvez você acredite que ninguém ligue para você, mas eu quero te dizer que isso não é verdade, é mentira do diabo. Você é importante para Deus, você é muito importante para Deus, a sua vida é preciosa para Deus, a sua história é preciosa para Deus, por isso que Ele trouxe você essa tarde aqui, ou você que vai assistir esse culto daqui a um tempo, mesmo daqui uns dias, uns meses, uns anos, mas a palavra do Senhor, Ele não muda, continua poderosa. Então, basta levantar a sua mão e nós vamos orar por você. Pai, nós queremos orar nessa tarde agora, e nos colocar diante de Ti com toda a humildade, Senhor, sabendo quem somos, muitas vezes encurvados, ó Deus, por coisas terríveis sobre nossas vidas, que nós mesmos trazemos, por pecados, por coisas que não convêm, e nós vamos permitindo que isso nos curve, que isso nos coloque num lugar de humilhação, num lugar, ó Deus, de tristeza, de dor, de sofrimento. Mas nós queremos, ó Pai, pedir no nome do Teu Filho Jesus, que nessa tarde, o Teu Espírito Santo que está aqui em nosso meio, se manifeste e toque na vida de cada um agora, Senhor, retirando todo o peso, retirando tudo isso das nossas costas, Senhor, e nos dando alívio, e nos dando, ó Deus, um fardo leve, aleluia. Deus, esse fardo leve que só o Senhor tem, que só o Senhor tem o poder e a autoridade para tirar o peso das nossas costas e nos dar um fardo leve, Senhor, porque nós queremos nos levantar, nós queremos estar de pé diante de Ti, adorando, exaltando, glorificando o Teu nome, Senhor, com alegria, Senhor. Perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, nos perdoe, Senhor, por muitas vezes usarmos o poder da palavra para magoar alguém, para ofender alguém. Nos perdoe, perdoe a nossa fala muitas vezes. Nos perdoe, Senhor, por muitas vezes colocar os nossos olhos em coisas que não deveríamos estar olhando. Nos perdoe, Senhor, por muitas vezes permitir que os nossos ouvidos entrassem em coisas que não edificam, Senhor. Nos perdoe, Pai, por muitas vezes estarmos só lamentando, murmurando, reclamando, ao invés de glorificar o Teu nome pela vida, de glorificarmos o Teu nome pela promessa da salvação, Senhor, porque independente de quem eu sou, independente de como eu estou, nós temos uma promessa da salvação, que nós estaremos contigo, Senhor, por toda a eternidade. Isso é que vale, porque as coisas desse mundo vão passar, as coisas desse mundo, Senhor, são falíveis, são passageiras, e aquelas que são do céu são eternas, Senhor, que possamos fitar os nossos olhos naquilo que é eterno, naquilo que não passa, naquilo que não muda, aleluia. Aleluia, Senhor, nos ajude a ser como o Senhor quer, nos ajude a ter esse olhar de misericórdia, Senhor, pelos nossos irmãos, por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão na luta, no nome do Teu Filho Jesus, aleluia, aleluia. Queridos, nós nesse momento com gratidão, traremos ao Senhor os nossos dízimos e ofertas, amém? Você também pode contribuir através do QR Code, não é, que está aí na costa de cada cadeira, proporcionando melhor comodidade. Vamos celebrar com alegria, não é? Esse Cristo que para o culto intervém na vida de uma pessoa
que passa desapercebida, mas os seus olhos atentos, cuida, cura, provê e restaura. Amém? Vamos celebrar ao Senhor com a nossa fidelidade. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como era, eu sei. Tocou-me Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que aceitei a Cristo, Desde que aceitei a Cristo e senti seu terno tenho achado paz e vida. tenho achado paz e vida. Pra sempre cantarei em seu louvor. Você pode levantar suas mãos, adorar o Senhor. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, Livrou-me da escuridão. Tu és a luz do mundo, tu dissipas as trevas, só tu pode nos livrar da escuridão, porque tu és a luz do mundo. Ao teu nome seja honra, glória, louvor e adoração. Viemos aqui te prestar culto, render a nossa gratidão, dizer que de ti dependemos e somos confiantes no Senhor, que nos conduz vitoriosamente. Abençoa cada lar, cada família, cada irmão, em um nome e por amor a Jesus. Os amados podem sentar. Brevemente aí eu quero convidar o Vitório. Nós temos aí o encargo do Vitório. Eu vou passar aqui para o Vitório, ele vai falar muito brevemente, sucintamente, objetivamente, do projeto agora que ele abraçou, não é? Dos próximos passos a serem dados. Vitório é filho dessa casa, chegou aqui com 5 anos de idade, trazido por Dona Josefa. Embora Dona Josefa não professasse, não é, a fé como nós desejávamos que ela professasse, congregando, mas ela entendia que aqui era um lugar seguro para o filho, não é? E no aniversário de 18 anos do Vitório, ela já faleceu. Ela dizia para mim que ela ainda guardava a roupa da primeira vinda ao culto aos 5 anos de idade. Tão relevante, importante, e o Senhor tem cuidado do Vitório através de você, que é a nossa igreja que apoia. O Vitório é um dos missionários que depende exclusivamente dessa obra, desse ministério. Ele vai falar aqui quais serão os próximos passos e deixar o convite para quantos queiram contribuir, apoiar, participar
da sua chamada e da sua vocação. Graças e paz, igreja. Muito bom estar com vocês. Eu estava pensando o que falar, mas acho que minha fala é mais de agradecimento, porque em 8 anos eu nunca me senti desassistido pela Igreja Batista Nacional, tanto com cobertura pastoral, pelos meus pastores, como uma cobertura de um abraço familiar mesmo, de irmãos, de muitas mães que eu tenho aqui dentro, de muitos pais e irmãos que eu tenho dentro desse lugar. Então, muito obrigado por me acompanharem nessa caminhada. Nos últimos meses, Deus tem movimentado as coisas de forma diferente e isso está me conduzindo a uma outra realidade, a um outro ambiente agora. Durante esse período no Maranhão, a gente trabalhou com os povos não alcançados. Ainda arde no meu coração o desejo do retorno ao Estado para continuar trabalhando com segmentos minoritários que envolvem quilombolas, indígenas, sertanejos, ciganos e ribeirinhos. Nós pioneiramos trabalhos juntos e eu sempre vou usar essa palavra juntos, e sempre vou usar no plural. Não fiz nada sozinho, se não fosse sua oração, o seu apoio, o seu conselho, tudo que você depositou, a sua confiança, a sua oferta, o seu mantimento mensal de alguns de vocês estão aqui, e as ofertas esporádicas que a gente recebeu nesse tempo, eu não teria chegado até hoje aqui, dia 17, para compartilhar com vocês um momento especial que Deus está me levando para ter, e que Ele movimentou as coisas para que fossem dessa forma, para que tudo cooperasse para o bem do Vitório. Então, dia 12 de janeiro, eu vou estar indo para Curitiba. Não sei quando volto, então eu sei que eu irei a Curitiba. Vou fazer uma escola chamada EPV, Escola Palavra Viva. Vou estar junto com os anciões da Jocum, com o fundador da missão também. Acredito que é um tempo de treinar, equipar, ser cuidado, amado, abraçado, restaurar muitas coisas, talvez ressignificar muitas coisas. Um tempo também para restabelecer novos começos e ouvir de Deus coisas mais palpáveis sobre o chamado dele a longo prazo para a minha vida. Continuo acreditando com todas as forças que é nesse cantinho aqui que Deus me quer, servindo a igreja desse jeito, lá fora, dentro dos povos não alcançados, e talvez agora esse chamado se amplie um pouco mais para outras nações, para outros povos, com uma determinação muito maior de servir a Cristo e a sua igreja e seus pés de vocês nos ambientes onde vocês não foram. Então, eu não sei bem a totalidade dos próximos passos, mas eu estou muito convicto de que Deus está nisso. Então, dia 12... Edinho, amei. Sempre cooperador. Então, dia 12 de janeiro, eu vou estar viajando para Curitiba. Ficarei na base da Missão Mais até o dia 5 de fevereiro. Dia 5 de fevereiro eu estou indo para a Jocum CCL. Vou ficar 3 meses lá e provavelmente servir o primeiro semestre do ano lá. E entender junto, né, os próximos passos e a caminhada que vai se decorrer daqui para frente. Cresci muito aqui, aprendi demais, liderei mais do que fui liderado nesse tempo, pelo trabalho de ser pioneiro mesmo, e a gente construiu muita coisa junto. E uma coisa que eu queria que você guardasse no seu coração sobre essa pessoa que você está vendo hoje aqui, é que nós vamos continuar escrevendo histórias. E isso tem aquecido meu coração e tem deixado guardado mesmo um sentimento de que o Senhor sonha com que todos os povos da terra se rendam a Jesus Cristo. E esse é meu desejo, chegar lá no final com a mesa bem colorida, e Ele recebendo, e nós dando honras a esse Cordeiro que venceu. Então eu tinha alguns desafios, eu estou dizendo que eu tinha, porque de forma muito específica, 2 pessoas pagaram todo o meu período de escola, e pagaram minha passagem também. Então, eu estou mais descansado quanto a isso. Se o Michel puder passar lá para baixo já, eu posso enviar isso aqui para vocês. Tem um pouco da minha trajetória, do que aconteceu. Penúltimo aí. Então, a inscrição à escola está paga, minhas passagens também. E aí eu tenho um custo mensal de R$2.000 para estar lá em Curitiba, para efetivar alguns trabalhos, custo com transportes, e aquilo que alguns irmãos que já me acompanham sabem da necessidade. Orem sobre isso. Eu acho que eu não tinha outra palavra para trazer hoje. Obrigado, Ministério Rompendo em Fé.
Obrigado às irmãs que têm depositado realmente os joelhos no chão pela vida do Vitório. E eu continuo minha trajetória missionária em outro estado agora, entendendo de Deus os próximos passos, me equipando, me capacitando, restaurando, movendo o meu coração a esse lugar que o Senhor deseja que eu esteja. Muito obrigado por me ouvirem, que Deus abençoe. Vamos orar brevemente. Querido Deus, nós te apresentamos a vida do Vitório. Cremos que esse momento ali em Curitiba vai ser de restauração, de cuidado, pastoreio, de uma compreensão mais ampla dos teus planos, propósitos para a vida do teu filho. Guarda-o dele mesmo, guarda de toda a tentação e do tentador. Guarda, Senhor, de que ele não desvie os seus pés do teu caminho. Dá ordem aos teus anjos ao respeito do Vitório, para que ele não tropece em alguma pedra. Que ele seja vitorioso na sua jornada. E como igreja, Vitório, nós dizemos assim: nós te abençoamos em nome de Jesus. Amados, no próximo domingo, o culto é às 17 horas, e eu quero me comprometer em terminar estourando às 18h30, tá? É só um culto das 17, ou seja, de 5 às 6h30. Por quê? Porque é dia 24, celebração natalina. Geralmente a gente celebra o Natal, sempre é no dia 25. Como coincidiu no domingo, fica um pouco, né, difícil a gente suspender a celebração do domingo. Então você pode ter certeza, né, que vai ser uma noite festiva, vai ter uma atividade aqui de apresentação de uma peça teatral, com muito louvor, com coral. Então vai ser uma noite festiva. Eu já me comprometi comigo mesmo ser breve na mensagem, para que às 18h30, em paz e segurança, nós retornemos para celebrar o Natal em família. Amém? Convide seus amigos, familiares. Vamos aproveitar a oportunidade para pensar no marco do cristianismo. Jesus se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Nós vimos a glória do Filho unigênito do Pai. Nós podemos anunciar: Jesus nasceu. Amém? Vamos celebrar essa data. Vamos ver aqui quais são os avisos, muito breve. Eu não sei se tem cantina. Tem cantina. Então, muito bem, Ministério de Dança Infantil. Ministério de Dança, não é? Com a cantina. Sempre é uma macarronada muito gostosa e algumas tortas ali deliciosas. Então, passe na cantina e desfrute das bênçãos. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor, regressando em paz e segurança. Erga suas mãos aos céus. Querido Deus, nós louvamos o teu nome, somos gratos. Muito obrigado pela instrumentalidade do pastor Evanilson, que fez de momentos escuros momento de aprendizagem. O Senhor nos faz enxergar mesmo com deficiência física, porque o Senhor não se revela aos olhos físicos, o Senhor se revela aos olhos da alma. E nesse tempo sombrio, o Senhor se manifestou a ele, e ele está em construção e aperfeiçoamento. Sê com ele, fortalece, guia, guarda, protege, provê, ele, a sua família, seus filhos. Abençoa cada vida, cada irmão, cada lar. Abençoa, Senhor, os que hão de ter acesso, ou que estão agora conectados conosco por meio das redes sociais. Que a tua bênção seja sobre a vida de cada um deles. Eu quero te apresentar, Senhor, em um nome de Jesus, José Feitosa, pai de Valéria Sá. Deus, ele caminha agora pelo vale da sombra da morte, mas ele não está sozinho, o Senhor está com ele.
ele tem certeza e esperança de salvação, de redenção. Conforta a família nessa última jornada, nessa caminhada derradeira. Eu quero te apresentar a Marni e pedir que sobre ela seja a tua bênção, que amanhã ela possa receber a alta e regressar em paz e segurança. Eu quero te apresentar Obed-Nego Leno, marido de Geraldina, que se acidentou, quebrou o fêmur, que o Senhor seja com ele, que ele seja devidamente assistido, recuperado, restabelecido. Eu quero te apresentar as famílias em crise, os relacionamentos em conflito, a dificuldade financeira, o desemprego, a enfermidade. O Senhor conhece, o Senhor nos tira do anonimato e conhece a nossa história. Assim como o Senhor chama aquela mulher, lembrando que ela é filha de Abraão, a despeito das lutas, das batalhas travadas, da luta espiritual, da opressão de Satanás, ela não deixou de ser filha de Abraão. Ela estava debaixo de uma aliança. Nós também estamos debaixo de uma aliança contigo. A despeito das lutas, das trevas e do mal, livra-nos do mal. E que o amor de Deus e Pai, a graça de Cristo Jesus, as doces consolações e a comunhão do Espírito sejam com todos. E o povo abençoado do Senhor diz: dá um abraço aí em quem você puder abraçar e diga uma semana de vitória, que Deus te abençoe.